Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Esse ano nós completamos 10 anos da desencarnação da fundadora do nosso programa, a nossa querida benfeitora doutora Marlene Rossi Severino Nobre. E nós tivemos, logo no início do ano, homenagens aqui no programa com vídeos e palestras inéditas com ela, que sensibilizaram a todos nós, familiares, amigos, e por sugestão de um dos seus amigos e colaboradores, Conrado Santos, até a data do nosso próximo Congresso Medinesp, que vai acontecer em breve no mês de junho, na cidade de São Paulo, a cada primeiro sábado de todos os meses até lá, nós vamos continuar exibindo para vocês vídeos e palestras inéditos ou com conteúdos históricos com a doutora Marlene Nobre, que foi escritora, foi palestrante, médium com larga participação no estudo e na divulgação da nossa doutrina. E para este primeiro sábado do mês de março, nós vamos então começar exibindo uma gravação inédita com um total de 90 minutos de duração e que vai ser dividida em 2 partes. E quem vai nos falar é o seu filho, o advogado Marcelo Nobre, juntamente com Conrado Santos, e ambos vão então falar sobre a vida da doutora Marlene Nobre. Nós vamos saber mais sobre os seus estudos, sobre a sua formação em medicina na cidade de Uberaba, a importância da sua convivência com o médium Chico Xavier, o seu autoexílio em Paris com o marido e político Freitas Nobre, e então também a sua volta para São Paulo para atender uma recomendação do Dr. Bezerra de Menezes, a criação da Associação Médico Espírita e, por último, vamos também ouvir o relato do seu filho, Marcelo Nobre, sobre os momentos da sua desencarnação no litoral paulista no ano de 2015. Marcelo, muito obrigado da sua presença aqui conosco nessa série de programas que estamos fazendo em homenagem aos 10 anos de desencarne da doutora Marlene Nobre, para celebrar a sua vida, rememorar fatos importantes e compartilhar com quem acompanha aqui o Portal de Luz tantos dados, tantas informações. Nós estamos aqui em São Paulo, reunidos no Museu Espírita, aqui em São Paulo, no bairro da Lapa, a convite do nosso querido amigo Oceano Vieira de Mello, e estamos na sala que tem um acervo do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Tenho certeza que aqui nós vamos ter inspirações, você vai ter recordações de momentos com a sua mãe, com o Dr. Hernani, que certamente vão nos inspirar esse bate-papo. Para que a gente possa começar nessa sequência de programas, já vimos palestras, já vimos entrevistas inéditas e eu me lembro muito de quando nós fechamos, eu estava junto com a sua mãe, fechando a edição da Folha Espírita exatamente depois do falecimento do Chico, que é a edição de julho de 2002, né? E no texto dela, ela colocou como título a seguinte frase: não sei se eu admiro mais como homem ou como médium. E uma coisa que me marcou bastante, e eu acho que nós podemos compartilhar um pouco aqui, começando a partir desse ponto, que você pudesse nos contar quem é Marlene Nobre, mãe, mulher, amiga, presente na vida de tantas pessoas e diferente daquela que muitas vezes a gente vê no meio espírita. A Marlene Nobre, palestrante, escritora, presidente das Associações Médico Espírita do Brasil, de São Paulo, internacional. Conte pra gente, para que a gente pudesse tentar mergulhar um pouco, quem é Marlene Nobre?
Primeiro, agradecer o convite, dizer que é uma alegria enorme estar aqui. Para mim, Hernani Guimarães Andrade, que dá o nome aqui à nossa biblioteca aqui no Museu Espírita, eu convivi com ele a minha vida, tive esse privilégio de conviver com ele. Eu o chamava de tio Hernani, porque eu era criança e assim cresci, vendo a genialidade dele. Então, sob esse ponto de vista, é uma alegria estar aqui, enorme, imensa, rememorá-lo. Está no Portal de Luz, que eu vi nascer também, e vi toda a luta para continuar o programa, e quero agradecer a todos que são os responsáveis por isso, todos, e não vou nominar para não esquecer ninguém, porque a gente vem desde Miriam Portela, né, até hoje com o Oceano, com a Marjorie, com tantos outros companheiros, né? Então, para não esquecer ninguém, agradeço a todos universalmente. Minha mãe é o meu exemplo de mulher. Então, se você colocou minha mãe como mulher, você colocou, na pergunta que me fez, colocou como aquela que é o meu exemplo de mulher. Portanto, para as mulheres não é fácil, né, serem comparadas, porque é impossível, se eu tenho esse exemplo, não comparar, né, as mulheres com as suas ações, com as suas atitudes, com as suas generosidades, com as suas atuações diárias, os seus repentes, como é que agem, como é que pensam e o que fazem e como enxergam as outras pessoas. Então, minha mãe nasce num lar muito unido, onde os pais se conheceram dentro de um centro espírita. E essa é uma história que a gente, se quiser, pode desenvolver. Mas a minha mãe, desde muito cedo, já tinha a clareza da responsabilidade dela em relação à vida terrena. Na adolescência? Eu acho que antes da adolescência. Olha só. Antes da adolescência. Porque a minha mãe teve a mediunidade aflorada muito cedo. Muito cedo. Então ela via, ouvia, falava muito cedo. E aquilo, nada é por acaso, absolutamente nada. A gente sempre fala isso. Sim. Né? Eu sempre falo isso para você e falo para todos com quem eu convivo. E a minha mãe, então, a partir daquele momento que ela teve o privilégio de ter pais que conseguiam explicar os fenômenos que ela tinha quando criança, então, e ela pôde, de uma certa forma, não desenvolver ainda como criança, mas sim a entender e a ter aquela luta do controle da mediunidade. Minha mãe cresce sabendo que tinha também, entre outras coisas, essa responsabilidade, a da mediunidade, que desenvolveu a vida toda. Então, a minha mãe, como mulher, era impressionante. Eu nunca vi a minha mãe gritar com ninguém. Então, assim, a autoridade dela era tão grande que ela não precisava aumentar a voz. Às vezes que eu via a minha mãe ser muito firme e dura, às vezes, eram em reuniões, muitas vezes espíritas, para que determinadas situações não fossem para os caminhos errados. E como eu, muito criança, junto com meu irmão, o Marcos, a nossa mãe tinha que nos levar para os lugares. A gente tinha que acompanhá-la. Então, quando, por exemplo, criação da Associação Médica Espírita, eu vi minha mãe ser muito firme. E vi a minha mãe ser uma mulher que eu não conhecia, porque ela não era assim em casa. Quer dizer que não era uma mãe brava, então? Não. Olha. Não, minha mãe não. Não, muito pelo contrário.
E eu vou para frente, mas eu volto. E quando eu fui pai, eu perguntei para minha mãe, puxa mãe, é complicado, não é fácil, né? Aquela coisa toda que são criar os filhos. E ela me respondeu o seguinte, a criação dos filhos se dá através do amor. Nada supera o amor e nada vence o amor. Que bonito. O amor sempre prevalecerá. E aí eu complemento, é parte minha, né? Eu acho que a gente ensina muito para os filhos quando a gente diz não. O que mais educa, na minha opinião, é o não o sim. E aí, voltando à minha mãe, ela não tinha o perfil em casa que muitas vezes ela tinha no grupo espírita, na creche e nas outras atividades espíritas que ela travava. Que bacana. É. E eu sei que depois que a gente conhece pelos registros, né? Depois que ela se forma, e ela cursou a faculdade de medicina em Uberaba, conviveu muitos anos com o Chico, né? E a gente tem vários relatos, inclusive no livro Meus Pedaços do Espelho, o último livro que ela escreveu, ela fala das viagens periódicas a Uberaba. Queria ouvir de você ia junto com ela, como é que era esse convívio pós-faculdade, pós os anos de trabalho lá com o Chico, que ela continuava mantendo lá em Uberaba com o Chico? Acho que tem muitas coisas que a gente tem que colocar aqui, né? Você me perguntou na pergunta anterior sobre a mulher, né? Sim. Minha mãe guiava o automóvel dela melhor que meu pai. Minha mãe era uma grande pilota. Minha mãe era ótima motorista, excelente. Ia guiando para Uberaba? Eu não me recordo da minha mãe guiando para Uberaba, porque como minha mãe viajava sempre para Uberaba, ou com meu pai, ou com meu tio, os meus tios, irmãos dela, então normalmente eles que guiavam, não é? Tinha um amigo de família também que ia bastante com a gente para Uberaba, o Gilberto Peteníquio, e ele tinha um carro muito confortável, ele também guiava. Eu não me recordo de ir para Uberaba com a minha mãe pilotando, mas minha mãe era uma extraordinária pilota, incrível. Ela tinha o galinho azul, o Fusquinha, que chamava de galinho azul por conta da buzina, que era muito engraçada a buzina. E a minha mãe sempre dava apelido para todo mundo. Minha mãe era uma pessoa que brincava com os apelidos. Então ela chamava as pessoas por nome de pessoas famosas, né? Brincava sempre com os cachorros também, chamando eles de uma forma diferente. Ela era muito carinhosa. Mas a minha mãe, só via ela ser firme e dura nessas outras atividades, né? Onde ela realmente precisava exercer aquela condição que ela tinha de presidente. Uhum. Então, ali, quando ela era testada, porque isso acontece em todos os lugares, né? As pessoas testam. Quando ela era testada, ela firmava. Em casa, ela não tinha que afirmar nada, né? A casa era dela, ela que mandava. Claro. Então, era tranquilo. E ela também lidava com isso muito facilmente, né? Nossas idas a Uberaba, né? Desde que eu me lembro. Então, vem as histórias, como você colocou, dela ainda não formada, conhecendo meu pai, que eu acho que vale a pena contar. Sim, claro. Aconteceu lá? Aconteceu lá. Eles foram apresentados pelo Chico. Olha só. O meu pai era vice-prefeito de São Paulo. E ele foi procurado por uma pessoa que foi pedir ajuda, o Espartaco Guilard, sim, presidente do Grupo Espírita Batuíra, foi pedir ao vice-prefeito uma ajuda para que o Grupo Espírita Batuíra tivesse isenção municipal dos tributos, porque eles não tinham lucro, não tinha nada ali. Então, para que eles tivessem nos impostos, nos tributos, isenção. E meu pai ajudou, conseguiu a isenção
para, não sei se era para um braço social, se era realmente para o Grupo Espírita Batuíra, mas conseguiu a pedido do Espartaco Guilard. E o Espartaco então foi agradecer ao vice-prefeito de São Paulo e perguntou: o que nós podemos fazer para o senhor? O que o senhor desejaria que nós pudéssemos? Ele falou: olha, eu leio muito o Chico Xavier e tenho muita curiosidade de conhecê-lo. Quando ele vier a São Paulo, se você puder me apresentar, falou: olha, eu me dou muito com o Chico. O Chico é nosso amigo fraterno, dileto, com quem a gente se relaciona. Não quer ir a Uberaba? Vamos numa oportunidade? Vamos num final de semana? E meu pai falou: vamos. Aí meu pai olhou a agenda, viu quando podia, marcou com o Espartaco e foram para Uberaba. Lá na fila, o Espartaco chegou a perguntar para o meu pai se ele queria ir direto, porque a fila era uma fila de 3 horas, como sempre, né, Chico? E meu pai falou: não, vamos ficar na fila, nós não temos o que fazer em Uberaba. Nós viemos aqui conversar, conhecer o Chico, e ficaram na fila. E o meu pai contava que o Chico olhava para ele sempre com um sorriso, e dava um sorriso. Olhava na fila e dava um sorriso, lá atrás dava um sorriso, no meio. E quando meu pai estava chegando junto com o Espartaco, para o Espartaco apresentar o meu pai para o Chico, nessa época, minha mãe, estudante de medicina em Uberaba, quando você colocou, e ela sempre com o Chico, porque o meu avô e minha avó, pais da minha mãe, só permitiram que ela saísse de São Paulo para ir para uma outra cidade onde eles não tinham nenhum parente, nada, para cursar a faculdade de medicina, se fosse ficar com o Chico. Olha. Por isso que eles autorizaram, porque eles tinham 6 filhos e uma filha. A única filha sair, né, estamos falando aí de 1950 e alguma coisa, 50 e tanto, para ir, ou final de 50, quase 60, para ir para uma outra cidade, morar sozinha, só com o Chico. Então eles permitiram com a Universidade Pública de Uberaba, de Minas Gerais em Uberaba, para que ela cursasse medicina, e assim foi feito. Então minha mãe ficava muito com o Chico, e minha mãe secretariava o Chico em todas essas recepções de 3 horas, 5 horas, 1 hora, quanto fosse, minha mãe sempre estava com ele. Ia ao abacateiro também, para o evangelho, para a distribuição de várias coisas, né? Dinheiro, alimento. E aí, quando meu pai se aproxima junto com o Espartaco, o Chico abre os braços e fala: Doutor Freitas Nobre, estávamos lhe aguardando. Emmanuel está aqui comigo e está dizendo que eu tenho que apresentá-los. Apresentá-los. Doutor Freitas, doutora Marlene, doutor Freitas. Nossa. E foi assim que meus pais se conheceram. E aí o meu pai conheceu minha mãe e começaram a namorar. Minha mãe ainda não tinha terminado a faculdade. Esperaram o tempo para acabar a faculdade. Meu pai começou a frequentar Uberaba com mais frequência. A namorada estava lá, não é? E quando minha mãe se forma, então, eles se unem como casal. E aí eles continuam indo a Uberaba com o Chico. Meu pai tem uma perspectiva de sair de vice-prefeito e ser prefeito, mas vem o golpe militar. Puxa vida. Os militares, exatamente naquele ano em que meu pai era o candidato a prefeito natural, porque ele era o vice, meu pai, então todos somos surpreendidos, né? Eu ainda não tinha nascido, todos somos surpreendidos com o golpe militar em final de março de 64, 31 de março, e meu pai então recebe um aviso de que ele não é uma pessoa que pode se despreocupar com o governo militar. Meu pai sempre lutou pela democracia, sempre foi um democrata, achou que sempre, a vida toda, que é no diálogo que você constrói, e é no diálogo que você consegue resolver as coisas, né? Melhorar a situação do povo, não é no autoritarismo, é no diálogo.
E aí indicaram para o meu pai que ele saísse por um tempo. E por que trataram meu pai com tanta diferença de outros? Porque o meu pai tinha feito CPOR. Tá. E então, como meu pai tinha feito CPOR, que é um grupo dentro do militarismo a cavalo, ele tinha servido o exército, e saiu com louvor, eles viam meu pai com bons olhos sob esse aspecto. Então eles respeitavam meu pai por ele ter feito o serviço militar, sempre com muitos elogios. Então meu pai fala para minha mãe: Marlene, você se formou, nós estamos nessa situação política no Brasil, e o Marcos, meu irmão, minha mãe estava grávida, né? E eles decidiram então ir para Paris, onde meu pai faria o doutorado, como fez na Sorbonne, e a minha mãe, depois de formada, precisava fazer a residência médica. A minha mãe fez a residência médica no Hospital de Paris, porque eles foram se exilar em Paris. Lá eles ficaram pelos anos que precisavam ficar, e o meu irmão também foi com eles. Seu irmão nasceu lá ou não, aqui? Nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil, foi junto? Foi junto, eles levaram. Eu fui concebido em Paris, olha que chique. Olha só. Fui concebido em Paris. Nada é por acaso, como Nada você diz. é por acaso, né? Nada é por acaso. E meu pai e minha mãe não queriam que o filho nascesse no exílio. Então minha mãe volta para o Brasil com o nome de solteira, entra para não chamar atenção, chama alguns amigos médicos para o parto e me tem numa periferia de São Paulo, à época, bem, né? E volta Volta a Paris. Volta para a França e me deixa com uma tia-avó, irmã da minha avó, porque a minha avó, Ida, mãe dela, não tinha condição de ficar comigo. E a gente fica esse período separados, assim, né? Eles voltam quando meu pai recebe uma mensagem dos militares dizendo: olha, pode voltar, a gente não vai prendê-lo, pelo menos prendê-lo não vai, pode voltar. Quando fazem esse aceno, meu pai volta, 40 dias antes da eleição, tem a maior votação como vereador de São Paulo, porque uma pessoa declina para ele, e eles se elege vereador, e eles então retomam a vida no Brasil. Minha mãe com o grupo espírita, então na casa de uma tia-avó, e a creche também, que já se iniciava ali, tinha um casal que doou um terreno em Diadema, e ali começou uma construção de uma casa de alvenaria, onde se chamou inicialmente de Ambulatório Dr. Bezerra de Menezes. E a minha mãe atendia aquelas mulheres pobres da longínqua época de Diadema, hoje tão próxima de São Paulo, e era impressionante, né? Tem fotos, né? As filas eram impressionantes de mulheres. E a minha mãe contava que ela achava até engraçado a época, porque as mulheres muito simples, muito humildes, né, nunca tinham ido ao médico, só tinham ouvido falar, nunca tiveram a oportunidade de ir ao médico. E aí quando falavam, tem um médico de graça, assim, 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 elas iam, ficavam numa fila e falavam: estou com isso, estou com aquilo, tenho um problema tal, X e tal, e ela tentava resolver, ajudar, indicar, mandar para algum hospital, dar um receituário, alguma coisa assim, né, de um remédio ou para algum exame. E o mais engraçado, que era o que minha mãe dava risada, é que as mulheres chegavam e falavam: eu vim para ela, para minha mãe, porque não tinha secretária, não tinha nada, estava em Diadema, né? Aí falava: eu vim me consultar com o médico. Aí ela falou: pois não, pode sentar. Não, mas e o médico? Falou: não, sou eu. Esperavam um médico. Sou eu. Existe médico, mulher? Olha.
Então a minha mãe contava isso, né? Contava isso. E a gente então ia muito a Uberaba. Toda a formação do grupo, todo o suporte, as recomendações vinham do Chico. Ela sempre teve essa recomendação que deveria fundar o grupo, deveria seguir na presidência do grupo. Isso foi recomendado por Chico logo que ela se formou. A minha mãe sempre soube das responsabilidades terrenas que ela tinha. E a minha mãe sempre teve as confirmações pelo Chico. Pelo Chico. Quando o Chico não falava para minha mãe alguma coisa, Marlene, você tem que presidir o grupo. A minha mãe se colocava para o Chico. Chico, eu não sei se é melhor eu presidir o grupo ou eu colocar alguém para presidir e eu ficar. E aí ele opinava. Não, você tem que manter porque a orientação tem que ser sua. Então sempre houve essa troca. Né? Quando o Chico não falava direto, minha mãe buscava saber se estava no caminho certo através desse formato de conversa com o Chico. E nós íamos, pelo menos, no mínimo, uma vez por mês a Uberaba. No mínimo. E aí a minha infância lá é repleta de histórias, né? Assim, onde a gente ficava. Toda. Tinha que ir, né? Porque eu e o Marcos, nós não tínhamos com quem ficar. Né? Não tínhamos os irmãos da minha mãe, tinham outros filhos, né? Tinham a vida, não era algo simples, né? Não existia uma pessoa para ficar tomando conta também. E eles queriam os filhos juntos, e eles queriam também que os filhos acompanhassem tudo isso. Né? E a gente acompanhou a vida inteira, a vida toda. E foi maravilhoso, porque a gente ficava no Motel Zotti. O Motel Zotti era um pouco depois da entrada de Uberaba, tinha um grande posto de gasolina, onde os caminhões que iam para Brasília e para o norte, nordeste, paravam os carros. E ali tinha um motel chamado Motel Zotti. Era um hotel. E os caminhoneiros não podiam ficar lá, porque ele era um pouco mais caro. Mas ele não era caro. Era um lugar simples, que ficava num posto de gasolina, cuja rua, grudada no Motel Zotti, a rua, quando ela seguia em frente, ela, numa das esquinas adiante, era o Centro Espírita da Prece, do Chico, na esquina. Então era a mesma rua. Então era muito simples. Era muito simples, muito fácil ir para lá, do Motel Zotti para lá, de lá para o Motel Zotti, se bem que sempre, todas as noites, quando a gente saía do Centro Espírita da Prece, a gente ia para a casa do Chico, nunca para o Motel Zotti direto. O Chico sempre pegava os amigos mais próximos, principalmente os de fora de Uberaba, e alguns de Uberaba, e levava para um bolinho com bolacha, chá, café. E lá esticava ainda. E lá esticava. E lá se resolvia muita coisa, porque eles conversavam muito. E o Chico, que tinha um humor ótimo, né? Aplicou uma peça em mim uma vez que é inesquecível. Eu dormia na cama do Chico. Na cama do Chico? E o quarto ficava a porta, a cama encostada na janela e a porta ficava aberta. E o visual era a sala, onde tinha a grande mesa e as pessoas todas em volta. Você não via todo mundo, da onde eu estava, que eu dormia na cama dele, no travesseiro encostado, olhando a sala, mas eu via as pessoas que estavam mais pro fundo, e ali o Chico sentava, dava para ver o Chico, quem estava do lado, as outras pessoas do lado não dava mais para ver, e uma parte da mesa em volta dava para ver. E o Chico sempre contando causos, né? Ele adorava contar histórias, e contava. E um dia eu estava lá, meio sonado, meio acordado, porque ia até muito tarde. Imagina. Ia até 1, 2 horas da manhã. E aí eu estava lá, deitado, e o Chico falou assim: gente, preciso contar uma coisa para vocês.
Ontem eu estava deitado na minha cama, estava lá e vieram uns espíritos deformados para me pegar. Foi uma luta, foi difícil. Nessa hora eu já estava na sala. Eu dei um pulo da cama. Vou ficar na cama pra quê? Eu dei um pulo na cama e apareci de olho regalado, né? Aí o Chico começou a rir. Aí ele começou a rir. E falou, o que foi, meu filho? Aí eu falei, você é o Chico, eu não sou. E se eles aparecem, eles me levam. Tá louco. Eles me levam. Então, assim, tem muitas histórias das nossas idas a Uberaba. Muitas histórias, muitas mesmo. Queria aproveitar e pegar um gancho dessas histórias, saber a conexão de Uberaba com a outra atividade, o outro compromisso, que você falou que a sua mãe já tinha muito claro. Como que surgiu na vida dela o compromisso da Associação Médico Espírita de São Paulo? A gente sabe que também tem uma participação do Chico nisso, né? Você se lembra de como isso aconteceu? Ou ouviu ela contando? Lembro, eu lembro. Tudo faz muito tempo, né? Então eu não lembro de tudo o que foi falado, não lembro das exatas palavras, mas, por exemplo, né? A Folha Espírita. Sim. Foi o Chico. O Chico reuniu meu pai, minha mãe, o meu tio Paulo, irmão da minha mãe, o Jamil Salomão, né? E falou, na verdade eles tinham recebido um recado que era para ir, né? Era para ir. E aí ele falou, vocês têm uma missão que é a divulgação da doutrina espírita através de um jornal, aproveitar que o Freitas é jornalista e vocês todos, cada um com as suas habilidades, fazer um jornal, né? E aí, primeiro, a gente voltou, criar o jornal, a gente voltou para entregar para o Chico a primeira edição, que ele fez um comentário lindo, mas que coisa mais maravilhosa, que coisa linda que vocês fizeram. E a Associação Médico Espírita foi um pouco parecida, porque o Chico disse à minha mãe que o Dr. Bezerra tinha mais missões para ela. E minha mãe disse, aproveitar que eu estou no caminho, né? Vamos lá, né? Aproveitar que eu estou no caminho. E falou da necessidade de se criar essa união entre a ciência e o espiritismo, a medicina e o espiritismo, de uma forma diferente da que existia até então, que era através de uma associação médico-espírita, inicialmente de São Paulo, para que pudesse, nessa união, fazer o que fosse possível e preciso, porque receberiam outras orientações e inspirações. E aí juntou o seu grupo de médicos? A minha mãe não... Missão dada era missão cumprida, né? Minha mãe não tinha... Aí, minha mãe, eu lembro dela conversando com a Maria Júlia Prieto Pérez, que também é uma grande médica, que depois se especializou naquela época, né, em regressão de vidas passadas, e é uma referência mundial sobre regressão de vidas passadas, uma grande médica. E aí eu lembro da conversa delas sobre a necessidade, quem queriam chamar. Eu lembro disso. E aí conversou com outros médicos, chamou, mas quando nós estamos encarnados, a gente tem algumas bobagens que só quando encarnados é que a gente encarna as bobagens, que é a vaidade. Sim. Né? E surgiram vaidades nesse início, né? Vaidades no sentido de aonde eu vou, quem eu vou ser, quem que vai ser, o que vai ser, como é que vai ser. Imagino ainda um grupo de médicos também, É. que Já não é fácil.
né? Essa tua colocação ela é perfeita, porque é realmente isso, né? Já não é fácil, né? Junto a essa classe que é a de médicos, em termos de até de crença em Deus. Sim. Né? Não sei se existe uma pesquisa sobre qual a quantidade de médicos que creem em Deus, mas tem muito ateu. Tem. Eu conheço muitos médicos, os meus, vários, se dizem ateus. Né? O meu sogro é um dos maiores médicos no mundo na área dele, reconhecido por todo mundo. Ele se diz ateu, mas ele faz muito mais caridade, muito mais bondade que muita gente que diz que é religioso, que eu conheço. Então, nesse meio, que não é fácil, é que eu me recordo daquilo que eu comentei contigo, das vezes que minha mãe era muito firme, minha mãe falava alto, eu não estava acostumado. Então, estava ali, brincando, desenhando, fazendo alguma coisa no canto. Quando isso acontecia, me chamava atenção, eu olhava, minha mãe falou alto, minha mãe sendo firme, não era o perfil da minha mãe. Minha mãe só mesmo quando precisava. Né? A autoridade dela não vinha disso. Vinha da postura, né? Vinha da forma como ela agia, nas ações mesmo. Né? Então, eu me recordo disso, do Chico ter transmitido à minha mãe essa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes para o início de todas as associações médicas espíritas que hoje a gente vê. Né? Foi um momento também que teve presente o próprio seu Espartaco também, novamente ligando a questão da Associação Médica Espírita também. Né? Ele sempre esteve presente, né? É algo interessante, né? É muito interessante. Somos uma família espiritual muito grande, né? Cada qual com o seu local de atuação. Né? Ele teve que estar no centro que estava, no Batuíra, nós no Caiba-Chutel, mas essa co-irmandade sempre existiu, né? Sempre existiu. E aí a Associação Médica Espírita de São Paulo, fundada em 1968, ela vai seguindo... Foi antes da Folha Espírita. Foi antes. Alguns anos antes. Eu fiz a confusão, foi antes. E aí com dedicação da sua mãe, da doutora Maria Júlia, Antônio Ferreira Filho, Luiz Monteiro de Barros, ela foi seguindo a sua vida. Imagino quantas reuniões, quantos trabalhos, quantos estudos foram realizados, né? E essa história ela vai seguindo, vai sendo sustentada durante muito tempo, por muito esforço, e eu queria chegar num ponto que é muito importante para nós este ano, né? Que é uma data que eu tenho certeza, além dessas outras datas bem marcantes que você colocou na vida da sua mãe, tenho certeza que o ano de 1990 foi um ano marcante. E você vai contar por quê, mas é um ano que antecede, e com todos os acontecimentos que tiveram, o primeiro Congresso Médico Espírita Nacional. Conta pra gente o que acontecia naquele momento e como é que o Medinesp surge nisso tudo. Contarei com muito prazer. Só antes eu queria contar o seguinte. Um médico que ajudou a fundar a AME São Paulo, Associação Médica Espírita de São Paulo, eu não vou declinar o nome porque eu não quero que ele seja lembrado assim. Mas ele foi muito contra muitas coisas na hora da criação e na hora das decisões de onde a Associação Médica Espírita tinha que ir e fazer. Mas assim, chegando ao ponto, e eu presenciei isso, de muita grossura, ser grosso. Ficou insustentável naquele momento o convívio. E como ele percebeu que ele tentou fazer uma manobra para ele poder conduzir a associação. Quando ele viu que ele não teria a maioria e que ele não conseguiria o intento, ele sai da associação. Ele deixa a associação. A associação continua, é o sucesso que tem a importância que tem na vida de tantas pessoas,
Quantas pessoas não foram beneficiadas, salvas pela Associação Médica Espírita, inicialmente de São Paulo. E curiosamente, por isso que eu quis falar disso, curiosamente, numa determinada sessão de desobsessão no Grupo Espírita Caibachuta, onde eu estava presente na sala, ele se comunica depois do desencarne. Puxa vida. Pedindo desculpa. Olha. Ele se identifica e ele pede desculpa chorando. Porque ele agiu de uma forma que ele não deveria ter agido. E que ele fugiu do compromisso que ele deveria ter seguido. Então aquilo era muito dolorido para ele e ele vem e pede desculpa para minha mãe. Nossa. Nessa sessão de desobsessão. Isso eu acho que era bem importante de dizer. Claro. Né? E não precisamos citar nomes, porque a gente está falando de coisa terrena, já superada, e hoje estão todos trabalhando muito pelo maior sucesso. Inclusive pelo arrependimento, né? Principalmente, talvez. Né? 1990. Meu pai passa o ano de 1990 doente. Meu pai descobre um câncer na laringe. Meu pai nunca fumou, mas meu pai é de uma geração onde se fumava até em avião, em todos os lugares. Né? E, obviamente, meu pai foi um fumante passivo, apesar dele nunca ter fumado. E em todos os lugares, em todos os ambientes onde meu pai convivia, ele fumava passivamente, porque todos fumavam. Imagina no avião, pessoal fumando. Né? E meu pai, loucura era isso. Meu pai no ambiente político, muito cigarro também, em lugares fechados. Né? Então meu pai tem um câncer de faringe, e em 11 meses, já estava bem adiantado, quando descobriu, em 11 meses meu pai desencarna. Esse é o ano de 1990. Então, naquele ano, foi um ano onde minha mãe teve que se desdobrar muito mais do que ela se desdobrava. Porque, veja, você me perguntou da mulher. A minha mãe era filha. A minha mãe era mãe. Minha mãe era esposa. Minha mãe era médica. Minha mãe era presidente do Grupo Espírita Caibachuta, presidente da ANE São Paulo, era presidente da creche, Lar do Alvorecer. E talvez eu esteja esquecendo mais alguma Folha coisa. Espírita? Folha Espírita, fazendo junto lá com os fundadores. Talvez eu esteja esquecendo de alguma coisa, porque minha mãe era terrível. Então, imagina essa mulher coordenar tudo isso e ainda coordenar a doença do marido. Minha mãe, como médica, era a pessoa que o meu pai confiava mais na conversa com o médico, para saber as coisas. Né? Então, foi um ano muito difícil, onde eu acredito que, para minha mãe, ela tenha deixado de fazer muitas coisas pela necessidade dos cuidados de saúde do meu pai. Quando meu pai desencarna, no dia da bandeira, em novembro, 19 de novembro, a minha mãe sempre teve os objetivos dela muito claros. Né? No momento em que meu pai desencarna, a minha mãe joga toda a energia dela para os compromissos dela com a espiritualidade. Ela já tinha isso, mas ela tinha que dividir com outros afazeres. Você imagina, o marido era um homem público renomado, conhecido, cheio de atividades sociais. Minha mãe, muitas vezes, tinha que acompanhar. Isso deixou de existir. Então a minha mãe pega 100% do tempo dela, ela só não conseguiu esse 100% logo de início porque ela ainda ficou um tempo nos 2 empregos que ela tinha como médica. Ela de manhã, ela era médica vinculada à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e à tarde ela tinha outro vínculo que era com o Ministério da Saúde.
Era um estadual, o outro federal. Então ela atendia pela manhã num determinado lugar e à tarde em outro. Que depois ela acabou até assumindo a direção enorme do posto de saúde. Uma loucura. Minha mãe, a gente nem acreditava. Não, é inacreditável. E aí a minha mãe foca a energia dela 98%, porque ela não tinha se aposentado ainda. 98% na doutrina, na creche, no grupo, na divulgação da doutrina, AME São Paulo, já as outras sendo criadas e tudo. E aí vem a sua pergunta. No ano seguinte já tinha sido batido o martelo que teria o primeiro Congresso Nacional da Associação Médica Espírita. Né? Então ela foca totalmente nisso, em todos esses compromissos dela, principalmente depois, aí 100% depois que ela aposenta como médica. 100% dedicada a isso. 100%. 100%, aí ela acrescenta algumas outras coisas, né? E você sabe muito bem disso, os livros. Sim. Né? Os livros. Ela sempre dando palestras, sempre aceitando todos os convites internacionais e nacionais para divulgação da doutrina, sempre. E uma coisa muito importante de dizer, minha mãe nunca aceitou que pagassem. Ela sempre pagava. Foi as próprias despesas. Porque ela aprendeu com o Chico. Veja, o Chico, ele era funcionário do Ministério da Agricultura. E ele ia lá, não sei se como escriturário, algo semelhante, um cargo simples, cumpria os deveres dele, porque era dali que ele ganhava o dinheirinho dele para sobreviver e ajudar os outros. Ainda ajudava, né? Então, esse exemplo do Chico sempre foi também o da minha mãe. Minha mãe também sempre exemplificou. Convidavam ela, olha, nós vamos mandar passagem, hotel. Não precisa. Você me diz quando é, onde é, vamos anotar na agenda. Minha mãe era toda certinha. Pra você ter uma ideia de como minha mãe era toda organizada, depois que minha mãe desencarnou, que eu e o Marcos fomos lá no apartamento para olhar tudo da minha mãe e ver o que a gente ia fazer, tinha uma bolsinha assim, né? Uma bolsinha pequenininha. E aí nós abrimos a bolsinha e tinha um monte de papelzinho, envelopinho, não era envelope, eram papéis mesmo, dobrados. E estava escrito, tinham escrito, e vários papéis assim, dentro de uma bolsinha. Né? Aí quando a gente pegava, olhava, aí estava assim, dólar. Ela tinha os dólares ali, todo. Aí, euros. Euros. Aí, pesos argentinos. Tá? Ela tinha sempre tudo separadinho para a conta das viagens que ela fazia. Tinha sempre isso. Sobrava, né? Você vai viajar, sobra um dinheirinho ali. Sobrou, tal. Aí ela punha lá para guardar para a próxima. Nós estamos encerrando a primeira parte da entrevista com Marcelo Nobre por aqui. Fique de olho na continuação para não perder nenhum detalhe do relato do nosso querido Marcelo Nobre.